Voltamos com o programa Contraponto. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, acesse o blog arimacedo.zip.net. Eduardo, a necessidade dos aliados é essencial para a condução de um governo? Não tem outra alternativa? No Brasil, não. Você tem a experiência do Collor, que foi drástica, né? Ele não levou em conta essa configuração do esquema de poder no Brasil, né? Do sistema político brasileiro, e deu com os burros na água, literalmente, né? Ele não conseguiu governar, achava que podia governar acima dos partidos, e isso era impossível. E como nós temos pelo menos um grande partido organizado nacionalmente, isso pesa muito na hora de fazer as composições, que é o PMDB, que está nos 5.565 municípios do país. Você acha que o Brasil tem muitos partidos? Haveria uma necessidade de um enxugamento, uma reforma política que enxugasse? Pois é, novamente está na pauta a reforma política, mas acho que nem se arranha muito essa questão, né? Porque os partidos, eles são organizados, não necessariamente com um projeto de poder, de viabilização, de conquista do executivo e tal, mas de conquista de espaços que são negociados nessa hora. O famoso fisiologismo. Fisiologismo, lobby, negociação, satisfação de interesses, a gente pode dar o nome que for, né? Mas claro que o fisiologismo é o grande mal nessa história, né? Para combater isso, você tem que fazer uma reforma política que coloque cláusulas muito, não digo draconianas, difíceis de serem cumpridas, mas cláusulas razoáveis para que um partido se estabeleça. Porque hoje qualquer pessoa monta um partido com 190 assinaturas, com mais não sei o quê, você ajeita uma estrutura jurídica que é apresentada como partido, né? E para driblar de legislação, que você agora não pode mudar de partido, a fidelidade partidária começa a se tornar uma realidade, né? As pessoas saem de um partido, montam outro, então esse jogo todo, mas a população acaba descobrindo isso. Você vê aqui nas pesquisas de memória política, né? Quer dizer, de que partido você lembra? Quando se pergunta isso, são os grandes partidos que as pessoas lembram. Em primeiro lugar, PT, depois PMDB, se não me engano, PSDB, DEM, enfim. Essas outras siglas menores não são nem citadas às vezes. Você acha que o Kassab pode dar um tiro na água com a criação desse novo partido? Ele já começou mal. Ele já começou... A intenção dele é ficar tanto do lado do Serra como ficar do lado de Dilma. Você percebe um pouco assim? O discurso é não fazer uma oposição inconsequente, não fazer uma oposição que não colabore, que não contribua, né? Mas, ao mesmo tempo, manter uma aliança com o setor mais radical, vamos dizer assim, da oposição, que é o Serra. Mesmo que seja um radical do Twitter, mas ainda é um radical, né? Eduardo, e o Lula? Quais as suas análises sobre o Lula? O Lula está tendo influência sobre o governo da Dilma. Agora o Barack Obama veio para o Brasil, ele nem foi ao almoço oferecido, porque ele não queria ofuscar a primeira grande aparição internacional da Dilma. E aí, o Lula? Não quer ofuscar mesmo? Ou ele... Veja, o Lula sempre vai ter uma presença muito forte porque ele teve um governo marcado pela popularidade, pelas realizações e pelo espaço político que ele conquistou para o próprio partido e para o projeto que elegeu a Dilma, né? A Dilma foi eleita pelo Lula, né? A popularidade da Dilma ainda é consequência dessa popularidade do Lula, né? A presidente tem dito, eu estou partindo de uma base muito melhor do que meus antecessores, né? E ela vai procurar honrar esse legado, né? Então, você acha tem que o legado. O rompimento entre os dois é algo que... Olha, a previsibilidade em política é algo muito complicado. Isso. Não dá para fazer uma previsão. Que a criatura será totalmente fiel ao Criador, etc. Que não existe um projeto político próprio, uma ambição pessoal. Isso a gente não pode dizer. Mas o que está patente, a olhos vistos, que a gente tem, inclusive, por reiteradas declarações da presidenta, né, é que o Lula é a referência política dela nesse momento, né? Agora, claro, são 4 anos de governo. O próprio Lula disse, agora que estamos discutindo 100 dias, ele disse, não se pode discutir um governo 100 dias, mas depois de 4 anos. Claro que depois de 4 anos já temos uma eleição, então a discussão é outra, né? Então essa referência inicial, essa convenção dos 100 dias, é interessante até para a gente ver esse processo. E eu acredito que vai haver uma transição muito tranquila de uma imagem de um governo, de uma estrutura de governo, para outra, né, com essa marca da continuidade, talvez uma mudança ou outra na política econômica, na política cultural, enfim, coisas pontuais, mas é um
de longo prazo. E esse projeto tem várias pessoas, pelo menos 2 pessoas agora, né, responsáveis pelo cumprimento dele. Os 8 anos de Lula, os 4 anos de Dilma, podem ser mais 4, não se sabe. Né? Então essa discussão de que o Lula vai ficar quietinho, acomodado, não vai aparecer, é uma coisa que a gente não pode afirmar categoricamente. O Lula é uma figura midiática. Ele foi uma criatura, ele mesmo disse. Ele disse esses dias, né, que gosta de um microfone, né? Gosta de microfone, gosta de aparecer. É o estilo dele, né? Ninguém vai tirar isso dele. Como o estilo da Dilma é mais discreto, ela não gosta tanto dos holofotes, não gosta tanto de aparecer, mas vai fazendo o seu governo, né? Claro que as responsabilidades agora são outras, né? A Dilma tem a caneta, né? A Dilma tem o poder, o Lula tem o discurso, né? Então, eu acho que é uma dobradinha interessante, viu? É uma dobradinha interessante. Análise para os cientistas políticos. Isso vai dar para os historiadores, vai dar uma coisa para muito tempo de discutir ainda. Você falou dos 100 dias, né? Nós estamos chegando aos 100 dias de governo. Geralmente, a mídia, a oposição, etc., preservam os primeiros 100 dias. Uhum. E agora? A turma vai começar a bater, de fato? O Aécio já fez um discurso nesse sentido, né? O Aécio já fez um discurso, esse discurso parece que até o comentário de um dos canais de televisão não foi muito favorável, porque se era para falar o que falou era melhor ficar calado, aquela coisa toda. Enfim, a mídia vai repercutir, o discurso é recente, foi feito ontem e tal, mas me pareceu, eu vi o discurso, me pareceu um discurso protocolar de lançamento de candidatura. Eu acho muito cedo, muito precipitado, quem se lança cedo pode se queimar cedo, né? Mas não só lançar a candidatura, mas o Aécio está tentando se credenciar como liderança da oposição. Não à toa estavam lá governadores, prefeitos de partidos ligados à oposição. O próprio Serra, e talvez como um fiel, né, do lançamento dessa liderança, mas o ninho tucano é cheio de brigas, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nesse momento pode estar tendo uma aparente união, mas você tem projetos de Alckmin, do próprio Serra, projetos políticos do Aécio, você tem o PSB de Eduardo Campos em Pernambuco, você tem outros governadores que também podem aparecer como lideranças e o momento de lançamento eu considero precipitado, alguém se lançar agora. O que o Aécio vai precisar para ser o líder da oposição? Primeiro, porque até agora é um camarada, é mineiro, né? Uhum. Transita, tem muitos amigos petistas, tanto é que em Belo Horizonte eles fizeram um prefeito lançaram um partido de um candidato de outro partido e os 2 grupos apoiaram. PT e PSDB. Então é um camarada que articula muito, né? Negocia muito. Mas o que ele precisa é para ser o líder da oposição? Bom, primeiro, uma coisa de início ele já tem. Ele tem o apoio no próprio Estado. Parece que é uma certa unanimidade, não sei se vai aparecer alguma dissidência em relação a isso, né? Como a Anastasia também é outra criatura que pode mudar em relação ao criador, a política de Minas é muito dinâmica, né? Como nuvem, cada hora que se olha está de um jeito, né? E primeiro ele precisa, tendo essa base do seu Estado, conquistar um consenso dentro da oposição. E aí ele vai ter que arrumar a casa, porque a oposição ficou muito estragada, a base da oposição ficou muito desarticulada com a candidatura Serra. A candidatura Serra foi muito desarticuladora nesse sentido. Você citou o Serra, eu quero no próximo bloco perguntar para você como é que o Serra está se articulando como uma liderança aí da oposição. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos logo na sequência com o programa Contraponto.